Uma montanha cheia de cadáveres e um mar de sangue, à beira da morte. Nenhum inimigo lhe mostrará misericórdia só porque você tentou. Os movimentos cessarão quando sua respiração não estiver mais estável. E é então que você mesmo se torna parte da montanha de cadáveres a seus pés. É por isso que não há outra escolha a não ser se tornar um mestre da luta. Roman, neste momento, inspire e expire. A energia natural pode ser alcançada através desta série de ações. Ele circula por todo o corpo para restaurar a fadiga que foi armazenada no corpo, além de gerenciamento corporal ideal e fortalecimento esquelético. O corpo atingiu seu estado ideal. Outro homem balançou sua espada em Roman, mas ele bloqueou novamente. De volta à época em que eu estava conquistando as artes marciais. Naquela época ele lutou por 3 dias e 3 noites. É por isso que minha resistência nunca acaba. Roman segurou a espada firmemente em sua mão, avançando em direção ao oponente na velocidade mais rápida. Em um teste leve como este, todos os candidatos se reuniram e uma ordem ecoou pela cidadela fortificada. Chris declarou claramente o número de pessoas que passaram no segundo turno. Em meio ao clima pesado da multidão, Chris continuou dizendo não. Ele ficou no campo de treinamento e continuou falando. Mas não é que ninguém possa continuar. 30 de 120 pessoas foram selecionadas. A lista será divulgada posteriormente. Então Chris gritou, parabéns a todos, e foi dispensado. À noite, a luz brilha através da janela, refletindo na grama. Roman segurava a lista. Esta era a lista dos candidatos aprovados. A partir de agora, essas 30 pessoas serão treinadas por você. Chris pegou a lista e assentiu. Entendo. Ele olhou para cada nome. Então esses eram os candidatos aprovados. Vulcano, o primeiro a desafiar o jovem mestre. Ele deve ser muito corajoso e respeitoso com o jovem mestre. E Henderson, Chris estava cheio de perguntas. Por que a pessoa que acabamos de mencionar em sua impressão era uma pessoa bastante tímida? Não há nada de extraordinário. O jovem mestre encontrou algum ponto notável nele que eu não consegui ver? Chris duvidou de si mesmo. Exceto eles, todos os outros conseguiam entender. De repente ele arregalou os olhos, surpreso. Ele perguntou a Roman se Lucas também havia sido escolhido. Roman apenas ficou sentado ali e respondeu friamente que sim. Roman colocou as mãos na mesa e perguntou novamente a Chris. Há algum problema? Chris acabou de dizer novamente, admito que Lucas é mais talentoso que outros soldados de nível B. Mas ele também jogou sujo na partida de qualificação. A imagem se repetiu na mente de Chris enquanto Lucas e Roman lutavam entre si. E ele decidiu se render assim que percebeu que não poderia vencer. Ele não lutou até o último minuto. Pessoas assim só nos trarão danos no campo de batalha. Chris afirmou seriamente a Roman. Deixando de lado sua honra, ele é o tipo de mercenário que abandonaria seus companheiros e faria qualquer coisa para sobreviver. Se eu fosse o responsável por esses soldados, eu realmente não aceitaria. Mas antes que ele pudesse terminar, Roman interrompeu Chris, então ele o escolheu. Roman parecia muito confortável. Chris perguntou em dúvida, o que você quer dizer? Como a pessoa disse, Lucas pode ser um covarde que não se importa com sua própria honra. Mas enquanto as pessoas não pensam em jogar sujo, ele teve a mentalidade prática de vir até mim e agir daquele jeito. Esse tipo de pessoa geralmente brilha no campo de batalha e está constantemente procurando maneiras de sobreviver, e encontrar uma maneira de escapar, não importa o custo. Roman perguntou novamente, deixe-me perguntar uma coisa. Como você tem tanta certeza de que Lucas abandonaria seus companheiros de equipe só porque ele jogou sujo? Ouvindo isso, Chris pareceu voltar a si. Ele ficou parado, ainda segurando a lista de seleção em sua mão. A lembrança surgiu quando Jonathan gentilmente chamou. Sobreviventes no campo de batalha, diferentemente de você e eu, verdadeiros guerreiros não podem usar energia luminosa. Somente aqueles que conseguem manter a calma em todas as situações e ações. Com base no que está acontecendo, somente aquele que conseguir sobreviver até o fim. Ele continuou, então lembre-se, não importa o quão forte você seja como cavaleiro, você nunca poderá escapar de ser morto. Por aqueles que se escondem atrás da noite esperando pela chance de mudar. Chris se acalmou e pensou, sim, a decisão de Lucas foi realmente muito prática. Sua visão ainda era muito limitada, os olhos de Chris estavam um pouco tristes. Mas então ele continuou, jovem mestre, por favor, explique-me uma coisa, ainda há algo que não entendi claramente. Ele ainda tinha 5 meses antes de ir para a guerra, e os nobres não eram forçados a ir para a linha de frente por conscrição. Então por que você treinou os soldados tão cedo? Ouvindo isso, as emoções de Roman afundaram ainda mais. Ele apenas respondeu calmamente, eu anunciarei em breve. No dia seguinte foi o anúncio oficial do Bey Família Cal. Estamos aguardando a decisão da família Lawrence sobre o tratado que foi assinado no passado. No entanto, eles traíram sua honra como nobres e também seu tratado conosco. Então, depois de muita espera paciente, decidimos levantar nossas espadas. Os crimes da família Lawrence eram óbvios. Eles não só não pagaram a dívida com seus ancestrais, eles também desfrutam dos luxos de vilas magníficas e iguarias caras.
E eles também declararam arrogantemente que sua família não desistiria da terra que havia sido hipotecada. Portanto, faremos um anúncio ao povo do Império Cairo por meio deste relatório. Se a família Lawrence não pagar a dívida ou devolver o terreno hipotecado no prazo de uma semana, então a família Barco, que tinha permissão do governo central, travaria uma guerra territorial contra a família Lawrence. Chris de repente percebeu algo importante, apenas para ver Roman responder calmamente, sim, começando agora. Ele deu um sorriso significativo, estamos prestes a entrar na batalha entre as duas famílias Barco e Lawrence. Senhorita Flora, temos que nos separar de agora em diante, então temos que decidir nossas próprias coisas. A família Barco tomou emprestado uma grande quantia de dinheiro do Banco de Ouro. Você sabe o que isso significa? Significa que a guerra é a única coisa que resta para eles fazerem. Quem sofreu desespero por causa do casamento político não fomos nós, mas toda a família Lawrence. Não importa o que a sociedade pensa sobre Roman Dmitri. Eu ainda quero que alguém acredite e siga coisas que ele vê e vivencia pessoalmente. Portanto, desejo rescindir este compromisso vinculativo sem quaisquer outras alterações. A culpa é dela. Foi ele quem derrubou essa família. O rosto de Flora estava cheio de confusão e medo, seus olhos arregalados e suas pupilas contraídas. Flora gritou. Ela tinha acabado de acordar de um pesadelo. Ela engasgou, cercada pelo quarto escuro com um pouco de luz da lua lá fora. Ela se sentou, colocando a mão na testa. Flora ficou perplexa, pensando consigo mesma. O que eu fiz? 3 dias depois, sob o céu limpo e nuvens movediças, uma voz soou. Seria por causa do noivado rompido? 2 criados se aproximaram, e o que estava ao lado disse que a jovem havia se trancado no quarto desde que voltou da família Dmitri. A outra pessoa respondeu, ouvi dizer que o casamento desfeito foi culpa da senhorita Flora, certo? O que ela poderia ter feito para que seu noivo terminasse com ela? Além disso, estamos bem? Ouvi dizer que estamos prestes a ter que lutar contra o clã Barco. O humor do senhor. Enquanto isso, na sala, Flora agora estava sentada distraidamente à mesa. Ela pensou consigo mesma. Sempre pensei que era tão inteligente. Seus longos cabelos caíam. Seus olhos sonhadores olhavam para o vazio. Concluiu um curso avançado na academia com notas muito boas. Pelos sorrisos brilhantes que meu pai sempre me mostrava, eu achava que era uma boa filha. Mas, na verdade, não sou nada sem minha família. Não sou diferente de flores em uma gaiola de vidro. Quão ridícula é a filha de Dmitri, aquela criança. Sou eu, a figura de Flora sentada sozinha, tão miserável. Não tenho mais confiança para encarar meu pai. O que aquele homem faria nessa situação? Ela fechou os olhos desamparadamente. Pensando bem, Roman era o completo oposto de mim. Não havia absolutamente ninguém que dependesse dele ou sentisse qualquer desejo por algo dele. Ele conquistou Noku e com seu poder e cometeu um ato terrível contra sua própria família. Ele realmente poderia fazer isso sem lembrar de pedir ajuda? Desde quando ele ficou tão forte? Flora sentou-se na beirada da cama, imaginando como ele pôde fazer uma coisa dessas. Não. Ela afastou o pensamento, deixando de lado a possibilidade de fazer isso primeiro, o fato de que ele poderia encontrar uma maneira de resolver isso. Comparado a isso, Flora mordeu o lábio inferior, relutante. Do lado de fora da sala, o mordomo bateu gentilmente na porta e chamou para dentro. Senhorita Flora, a refeição está pronta. Um criado empurrou o carrinho de comida para trás. Não sentindo nenhum movimento, os dois se entreolharam e suspiraram. De repente a porta se abriu, Flora saiu, o mordomo ficou chocado e sem palavras. O mordomo gaguejou e gritou. A senhorita Flora só a viu prender o cabelo, seu rosto exibindo uma tristeza indescritível enquanto ela saía. Flora disse friamente aos dois, eu tenho que ir para o escritório. O pai está tentando o melhor que pode para buscar a ajuda de outras famílias. Mas tenho certeza que nessa situação ninguém vai ajudar. Ela folheou o livro como se procurasse alguma informação com determinação. Assim como Roman Dmitri conquistou NCU, também devemos encontrar um caminho com nossa própria força. Naquela manhã, fizemos uma ligação ao senhor. A Casa Martel recusou nossa oferta. A voz urgente veio. Então assinaremos com a Vastra. Mas a frase seguinte fez o senhor perder todas as esperanças. A família Vastra também recusou nossa oferta. Embora tenhamos concordado em estabelecer o sistema de distribuição que eles sempre solicitaram. Mas eles deixaram claro que não nos ajudariam nessa questão, e a urgência o fez largar o livro com dificuldade. O servo próximo rapidamente dissuadiu o senhor, não importa como ele olhasse para isso, pedindo ajuda a um país vizinho. Também muito difícil por causa da opressão da família Barco. Ele continuou pegando outro livro e folheando. Há rumores de que eles tomarão represálias contra qualquer um do Nordeste que interfira nessa batalha. Ele rapidamente pegou outro livro. A voz do mensageiro soou novamente alta. Se Lawrence não pagar a dívida ou entregar a terra hipotecada dentro de uma semana, então o clã Barco, com a permissão do governo central, declararia guerra territorial a Lawrence. Finalmente, o livro foi fechado e Flora sentou-se distraidamente na mesa de leitura. Ela segurou o rosto impotente, faltando apenas uma semana para a batalha.
A melhor coisa que Lawrence poderia fazer nessa situação era... Uma voz irritada soou, mãos cerradas em punhos e socos na mesa. Droga. Afinal, cada um dos bastardos é apenas um bando de pessoas que estão nos impedindo de fazer isso. Agora nos trate como se não existíssemos. Lord Lawrence cerrou os dentes de raiva. Você já contatou o Banco de Ouro? Ele perguntou ao seu confidente, que respondeu. Sim, eles disseram que investigariam a questão da hipoteca da terra. Mas parece que a investigação não terminará em uma semana. Considerando a enorme quantidade de dinheiro que eles investiram na barco, acho que eles decidiram que o lado de barco teria vantagem. O senhor levantou a mão para esfregar a testa, seu rosto escureceu, então depois de tentar tudo o que era possível. Não temos mais solução, todos ficaram em silêncio na reunião sobre esse assunto. Ninguém tem boas sugestões para oferecer. Uma voz disse, talvez seja melhor nos rendermos. Um homem barbudo disse, toda a ajuda dos países vizinhos foi bloqueada pela barco. A diferença em nossas forças é clara como o dia. Então eu acho que render-se e dar-lhes o que eles querem protegerá nossos soldados inocentes, bem como proteger mais terras em vez de deixá-los tomar tudo. Todos que ouviram isso ficaram animados e assustados. Todos entenderam que essa era a última coisa em que poderiam pensar naquele momento. O senhor ficou em silêncio por um momento e disse impotente, o orador estava certo. Neste momento, a voz do servo soou. Senhor, a senhorita Flora pede para vê-lo. O senhor perguntou surpreso. Flora, estou ocupado agora, então, mas antes que eu pudesse terminar minha frase, Flora empurrou a porta e entrou. O senhor e seus cortesãos ficaram sentados em silêncio, incapazes de dizer uma palavra. Ele apenas sussurrou o nome de Flora. Os olhos de Flora estavam cheios de determinação. Pai, tenho algo a dizer. Deste lado, uma voz irritada também soou. O que você quer dizer? Em outra reunião, Roman falou, que era exatamente o que eu queria dizer. Ele repetiu calmamente o que acabará de dizer. Pretendo participar pessoalmente da batalha entre Barco e Lawrence sob o nome de Roman Dmitri. Ele estava sentado na cadeira, com as mãos entrelaçadas e um olhar sério, como se não estivesse brincando. Romero segurou uma xícara de chá e perguntou de volta, você sabe o que isso significa? Ele respondeu que sabia, mas então ele bateu a xícara na mesa, derramando o chá. Ele gritou, você sabe e ainda diz isso. A batalha entre Barco e Lawrence foi uma batalha legal, aprovada pelo governo central. Seu rosto mudou de cor, suas sobrancelhas franziram em desgosto. Já que você rompeu seu noivado com a filha de Lawrence, não há razão para interferirmos em nenhum assunto. Se Dmitri intervir, os nobres do Nordeste cortarão todos os laços conosco. E no pior dos casos, o governo central pode enviar soldados para nos punir. Se você vai ajudar Lawrence só por causa de uma pequena hesitação em seu coração, não faça isso, pelo amor de Deus. Acho que você já cresceu. Seu pai colocou a mão na testa em sinal de desamparo, e Roman apenas gritou pai. Então ele disse, é assim que você quer que eu viva de agora em diante? Seu pai gritou com raiva. O que diabos você está dizendo de repente? Ele respondeu calmamente, eu não interfiro na batalha só por causa de uma pequena hesitação no meu coração. Para falar a verdade, fui ameaçado recentemente pelo filho mais velho da família Barco. Ele fez isso porque o noivado entre seu filho e os Lawrence poderia atrapalhar seus planos. Ele disse ao pai seriamente, não tenho provas do que realmente aconteceu naquele dia, mas acabei de ter uma ideia. As pessoas dizem que Dmitri é o verdadeiro poder do Nordeste. Essa declaração abalou a mansão inteira. Mas ele continuou falando calmamente, mas a família Barco pensou que estávamos sob seu comando. E o pai não faz nada com o poder e a riqueza que tem. Tenho certeza de que seu pai está satisfeito com a situação atual. Ao ouvir você expô-lo, seu pai também ficou assustado e em pânico. Nesse momento, seus olhos brilharam com ambição e uma aura sombria. Mas eu, Roman Dmitri, sou diferente. Quero poder e não vou ficar de braços cruzados. Diante da expressão do filho, o pai também se sentiu um pouco culpado. Ele continuou, porque o nome de Dmitri havia sido manchado, seja por Barco ou qualquer outra pessoa. Você tem muitos motivos, assim como a família Barco declarou guerra criando um motivo que não existe. A razão é apenas uma brincadeira de criança entre os poderosos. Uma nova vida, mas parece que ainda estou lutando no meio de um oceano sem fim. Mas uma coisa é certa, a identidade de Bisdum Uit está mudando, devo viver uma vida de dominação. Não estou pedindo que você me empreste o poder da sua família. Só intervimos nesta partida com a habilidade de Roman Dmitri. Roman disse em voz baixa, então me siga. O caminho que estamos prestes a tomar é o caminho que queremos viver de agora em diante. A origem do nascimento de cada pessoa não pode ser alterada. Não importa quão grande essa pessoa se torne. Romero cruzou as mãos atrás das costas e olhou pensativo pela janela. Não importa quanto sucesso você alcance, quão rico você se torne, ou até mesmo se tornar um senhor governando um território. A verdade é que sou apenas uma pessoa comum e isso nunca muda. Senhora Lihana sentou-se no sofá de veludo e disse suavemente,
Acho que algo aconteceu com os outros nobres quando você veio ao Palácio Real. Ele sorriu gentilmente. Não é nada. Romero caminhou lentamente até ela e sentou-se ao lado dela. Basta olhar nos olhos deles para saber como eles nos olham. Seus olhos de repente se tornaram perigosos. Não como um nobre olha para outro nobre como ele. Li-Han olhou para o marido com ternura. Então ele quis mudar isso. Ele sorriu levemente, não satisfeito com sua vida atual. Não queremos destruí-lo apenas para obter algum benefício extra. Na grande sala de estar, estavam apenas os dois sentados e conversando. Esperamos que nosso filho seja diferente. Fora do palácio estava escurecendo. Sr. Romero ainda ecoava uniformemente para ela, diferente da minha. Ele estava contente em governar uma terra pequena e remota. Queremos que eles transcendam seus limites originais e alcancem níveis mais altos. Neste momento, Roman estava sentado solenemente na cadeira. Ao ver a seriedade do filho, ele ficou um pouco assustado. Aqueles olhos. Sim, seus olhos refletiam a firmeza e a integridade de um homem maduro. O Sr. Romero pensou consigo mesmo. Os olhos de um homem não podem ser abalados. Como pai, mais do que ninguém, ele era quem se sentia extremamente feliz. Sim, eu sempre sonho com esse momento. A criança que sempre nos preocupava cresceu e se tornou o que é hoje sem que percebêssemos. Roman sentou-se à sua frente, seu rosto frio exibindo um olhar inacessível. Ele sentou-se em silêncio, ouvindo o encorajamento do padre Romero. Faça o que quiser e me avise se precisar de ajuda. Ele cerrou o punho e disse em voz alta. Você, Roman Dmitri, é meu filho e eu, Romero Dmitri, sou seu pai. Ele declarou firmemente que, não importa o que a criança fizesse, não há necessidade de assumir a responsabilidade sozinho. Ao ouvir isso, Roman não pôde deixar de sorrir de satisfação. Na manhã seguinte, o portão da área da forja ecoava com todos os tipos de sons metálicos. Ele apenas pisou em direção ao portão. Olhando ao redor, ninguém, mas muito barulhento. Então este é o lugar. Roman olhou para o portão robusto. Parece que eles não estavam exagerando quando disseram que a forja da família Dmitri é o maior ferreiro do reino de Cairo. Dentro da forja estavam todos artesãos fortes. Essas instalações eram locais onde muitos ferreiros podiam trabalhar ao mesmo tempo. Cada pessoa assume uma posição diferente para garantir o mais alto nível de profissionalismo. Há cerca de 30 estabelecimentos desse tipo neste distrito de ferreiros. Pensamento romano. Qualquer dúvida sobre a riqueza de Dmitri foi respondida apenas olhando para este bairro. Uma olhada nos bastidores do palácio que abriga o maior número de autoridades do país. E os ferreiros da família Dmitri conseguiam vender o ferro extraído aqui a preços exorbitantes. Por essa razão, os nobres do nordeste do Cairo nunca ousaram se opor a Dmitri, além de ter medo da riqueza de Dmitri. Se eles não puderem receber o suprimento de armas da família Dmitri em todo o reino, isso seria um problema sério. Roman olhou em volta e percebeu que ele estava ali. O homem a quem ele se referia era o homem conhecido como símbolo da casa Dmitri, o mestre ferreiro. Ele lentamente sugeriu ao pai. Pretendo resolver isso sozinho, mas preciso muito da sua ajuda, pai. Equipamento necessário para o exército. O Sr. Romero cruzou os braços na frente do peito para mostrar que entendia, armado. Ele disse e pegou uma xícara de chá e fez uma oferta. Vá ver Hendrik. Segurando uma xícara de chá quente na mão, ele olhou para o filho e disse lentamente. Eu costumava cuidar de tudo na forja sozinho, como chefe. Mas Hendrik, que trabalhava ao meu lado, assumiu esse trabalho depois que fui enobrecido. Como mestre da família, ele supervisionava toda a produção de equipamentos de ferro. Ao ver seu filho tão entusiasmado, ele também ficou muito feliz. Se você disser que veio a meu pedido, ele lhe dará o que você precisa. Roman assentiu alegremente, agradecendo ao pai. Ele também não esqueceu de lembrar. No entanto, há uma coisa que você deve ter em mente quando chegar lá. Os ferreiros da casa de Dmitri são extremamente arrogantes. Eles não são pessoas que vão demonstrar lealdade só porque a criança nasceu com o nome Dmitri. Somente aqueles que conseguem distinguir a qualidade do ferro e são capazes de manuseá-lo, pode ganhar a confiança dos ferreiros. Na verdade, o pai não mentiu para ele. As pessoas na forja olhavam para Roman como se ele fosse um fardo. Se não fosse pelo desprezo óbvio que demonstrei por ele, eles nem se deram ao trabalho de olhar para ele e continuaram fazendo seu trabalho diário. Roman testemunhou em primeira mão, então ele rapidamente entendeu. Era exatamente como seu pai disse. Ele cerrou os punhos e caminhou nervosamente sob os olhares de desprezo de algumas pessoas. E considerando as ações tolas anteriores de Roman, não é surpresa que eles tenham se comportado dessa maneira. Ele logo chegou ao seu destino. Assim que chegou ao portão ouviu uma saudação hostil. Olha quem chegou. Era a voz de Hendrik, um homem corpulento com uma barba espessa. Ao vê-lo chegar, ele perguntou sarcasticamente, o que você quer fazer aqui? Roman endireitou as costas e disse claramente, acredito que meu pai lhe enviou uma mensagem sobre o motivo de eu estar aqui. Hendrik se aproximou com as mãos na cintura, assim, armado para 30 homens, certo? Sua voz estava cheia de ódio e desprezo.
e pensei que ele tivesse vindo aqui para roubar porque estava sem dinheiro para gastar. Diante da atitude de Hendrik, ele franziu os lábios em aborrecimento, mas não respondeu de forma alguma. Então ele apontou para a pilha de coisas no canto da oficina e disse: pegue o que quiser da pilha no canto, é mais que suficiente para armar 30 soldados. Roman perguntou devagar, de forma significativa: ele estava me dizendo para pegá-los. Ele disse sarcasticamente: este é o seu melhor, Sr. Henrique. Ele não se importou, murmurou e xingou: se você não está satisfeito, é melhor sair daqui. Roman caminhou até o canto da sala e pegou uma arma. Sir Hendrik. Ele levantou a espada e olhou para ele interrogativamente. Parece que o elogio de Cairo de que o equipamento de ferro de Dmitri era o melhor era apenas ostentação. Não pensei que você chamaria isso de equipamento de soldado. Hendrik ficou extremamente irritado com suas palavras. Perguntarei novamente. Ele cerrou os dentes de raiva pelo interrogatório de Roman. Este era realmente o seu melhor, mestre Hendrik. Incapaz de se conter por mais tempo, ele rugiu: o equipamento de ferro de Dmitri era orgulhosamente o melhor do Cairo. Mas você, um homem que nunca suou na frente de uma forja, ousa julgar o equipamento da família Dmitri. Roman segurou a espada e olhou para ele enquanto desabafava. Se não fosse pela oferta do Romero, eu nunca teria lhe dado nada. Enquanto seu irmão mais novo, Rodel, passou anos como meu assistente para herdar a família. Você, o filho mais velho, passa o tempo flertando com mulheres na rua. Ele continuou falando, repreendendo-o constantemente. Você entende o que isso significa? Comparado com as coisas no chão, você, Roman Dmitri, é um pedaço de lixo que não pode ser reciclado. Hendrik apontou para ele e o repreendeu. Você é apenas um filho mais velho que não sabe fazer nada. Não, você é um lixo que não consegue fazer nada. Roman pensou consigo mesmo. Esta cena novamente. Você provavelmente já está familiarizado com isso. Depois que ele terminou de falar, você falou: não é que eu não entenda a sua raiva. Com isso, ele estendeu a espada e explicou. No entanto, esta espada não foi martelada uniformemente durante o processo de fundição, a ponto de mudar de cor apenas com a luz do sol. Deve ter sido produto de um ferreiro inexperiente que não dominava o uso do martelo. Roman olhou para ele calmamente e com desaprovação. Então, essa coisa não merece ser chamada de equipamento da casa Dmitri. E por que ele, mestre Hendrik, não podia negar esse fato? Você realmente me menospreza em vez de me chamar de lixo? Suas palavras firmes e claras realmente o surpreenderam. Do que você está falando? Roman balançou a espada irritado e continuou seu comentário. Mestre Hendrik, cada palavra que ele falava era como a de um verdadeiro ferreiro, tanto comentando quanto culpando. Agora mesmo, um dos meus soldados morreu porque não conseguiu cortar seu oponente com essa espada de lixo. A lâmina era tão cega que não conseguia cortar a carne com precisão. E aquele soldado, incapaz de retirar a espada cravada no músculo do seu oponente. A cabeça caiu, com um olhar perplexo no rosto. Ao ouvir suas palavras, Hendrik gradualmente ficou pensativo e continuou a questionar. O que você acha dessa injustiça? Ele tentou o seu melhor para sobreviver, mas não teve escolha a não ser morrer porque seu mestre do lixo usou o lixo para equipá-lo. Ele franziu a testa. Do que diabos você está falando? Ele continuou a pegar um pedaço de armadura no chão. Sir Hendrik, por que você acha que os soldados usam armadura? Roman levantou a armadura para olhar, se ela poderia proteger o corpo dos ataques do oponente. Mesmo que seja apenas uma vez, o peso da armadura vale a pena suportar. Hendrik observou em silêncio enquanto ele jogava a armadura no chão. Mas outro soldado, vestindo a armadura que lhe dei, foi traído pela própria coisa em que confiava e perdeu a vida. Olhando para a armadura no chão, Roman sentiu dor. Ele acreditava que os pedaços de ferro firmemente entrelaçados poderiam protegê-lo. Mas um pedaço de mercadoria de um ferreiro desconhecido não conseguiu impedir o ataque do inimigo. Ele abriu um buraco em sua armadura, fazendo com que seus órgãos fossem disparados do meio da placa. Hendrik ainda franziu o senho em defesa de seu ódio. Do que diabos você está falando? Roman perguntou sem perguntar. Você ainda não entendeu o que estou dizendo? No fundo, ele realmente entendia a psicologia de Hendrik. Podemos entender seu ressentimento por trazer seu filho mais velho apenas quando ele precisava de algo. Começou a julgar a pilha de equipamentos de ferro sem ter interesse em forjar. Entendo seus pensamentos e sentimentos, mas você foi longe demais. Roman ficou furioso, cravando sua espada na armadura próxima. Se não percebermos que tudo o que está espalhado na terra é lixo, meus soldados confiarão suas vidas a esta pilha de armaduras descartadas sem saber de nada. A armadura no chão foi rasgada com uma força leve. Ele o atacava constantemente com palavras. Essa questão não é simplesmente uma vingança contra mim por seus sentimentos pessoais. Levou a vida de 30 pessoas, e mesmo sabendo disso, ele, mestre Hendrik, ainda deu as costas à verdade. Diante dele, Roman não demonstrou medo algum, sarcasticamente. Você realmente se considera um artesão orgulhoso de representar a casa Dmitri? Ele olhou diretamente para o rosto dele, falando alto por causa da pilha de lixo que ele pretendia me dar por causa de suas próprias emoções.
Aqueles que não fizeram nada de errado enfrentaram a morte. Hendrik ficou surpreso. Eu não quis dizer isso. Romain interrompeu rapidamente. Suas intenções não importam. Ele agarrou a espada firmemente em sua mão. O propósito das armas e armaduras era cristalino. E eu recomendo especialmente a vocês, em homenagem ao Barão Romero, meu pai. Mas ele respondeu me dando esta armadura. Seus olhos gradualmente se tornaram afiados, e ele acusou. Suas ações, Sr. Hendrik, podem ser consideradas desobediência ao meu pai? Romain questionou Hendrik. Eu sei que você não desobedeceu deliberadamente às ordens do meu pai. E ele simplesmente não queria me dar nada. No entanto, essa ação é como se ele estivesse resistindo. Seu rosto estava sério, questionando Hendrik constantemente. Este não é apenas um pedido pessoal meu. Esta é uma ordem para fazer boas armas e armaduras para mim e para o senhorio. No momento em que a linha entre senhorio e escravo se tornou turva, o sistema de classes entraria em colapso imediatamente. Escravo leal e escravo a quem você chama de amigo. No momento em que cruzam a linha da escravidão, eles devem ser punidos adequadamente. Romain não o viu responder, perguntou com voz áspera. Vou lhe perguntar novamente, sua ação em relação a mim é contra meu pai? Hendrik recusou imediatamente. Objeção? Absolutamente não. Ele perguntou sem nenhuma concessão. Se não, então explique. Por que você me dá esse lixo? De repente, alguém falou. Isso é muito barulhento. O que está acontecendo? De Hendrik se revezaram para culpá-lo. Seu bastardo, o que você está fazendo com o mestre Hendrik? Não sei o que está acontecendo. Mas ver esse bastardo do Dimitri te desafiar. Alguém apontou para sua espada. Aquele bastardo ainda está segurando uma espada. Ao ver isso, as pessoas ficaram ainda mais agressivas. Ei, o que você está tentando fazer com o mestre Hendrik? Segure-o. Romain olhou para eles com olhos frios. Hendrik não aguentou mais a bronca e gritou. Pare. A pessoa ao lado dele imediatamente se virou. Professor, mas ele interrompeu. Eu disse para parar. Todos ficaram em silêncio. Ele disse, sinto muito. Hendrik admitiu. A culpa é inteiramente minha. Ele relembrou sua juventude. Naquela ocasião, ele levou um tapa na cara do chefe e o xingou. Hendrik, seu bastardo. Uma pessoa inútil como você ainda ousa ficar? Eu disse que era muito cedo para você fazer sua própria espada, não disse? Ele xingou com mais vigor. Jogue esse lixo fora agora. E saia da forja se você quiser fazer algo assim de novo. Do lado de fora da oficina alguém estava reclamando. Aquele porco. Hendrik, teimoso e reprovador. Ele não é muito simpático, mesmo sendo mestre da forja. Hendrix estava cortando madeira e me repreendendo. Ele não me ensinou nada, embora fosse o mestre da forja. Ele me fez fazer todas as tarefas e até me deu um soco. Quando me tornarei um ferreiro assim? De repente, alguém disse em voz alta, você acha que somos uma instituição de caridade ou algo assim? O jovem segurava uma moeda de ouro e tremia enquanto implorava. Sabemos que isso não é suficiente para comprar uma espada. Ele explicou sem jeito ao dono da ferraria, mas isso é tudo o que tenho. E prometo devolvê-la se você me der outra espada. Para alguém como eu, que só tem boa saúde, eu realmente preciso de armas para sobreviver. Hendrix estava escutando a conversa lá dentro. Se você só quer dar uma olhada, então vá embora. Por favor, eu imploro. Eu tenho uma família para sustentar. O chefe gritou novamente. Eu disse para ir embora. Então o jovem saiu desanimado. Mas Hendrix respondeu. Ei, o jovem gritou de repente. Hein? Então, segurando a espada em minha mão, foi-me dado. Você me dará esta espada de graça? Ele continuou. Ouvi falar da sua situação na loja. Se você precisa de uma espada, pegue esta. Estou muito feliz em agradecer. Muito obrigado. Por favor, pegue esta moeda. Mas ele recusou. Não, eu disse que não preciso do dinheiro. Ele será jogado fora de qualquer maneira. Eu só preciso da espada que eu faço para ajudar os outros. Ele sorriu feliz. Obrigado. Deixando Hendrix também envergonhado, ele continuou agradecendo. Obrigado, muito obrigado. Mas não muito tempo depois, ele ficou assustado e o jovem morreu em uma poça de sangue. Ele morreu com os olhos abertos. Hendrix colocou a mão no peito e então correu para longe da multidão com medo. As pessoas ao redor estavam fofocando. Dizia-se que ele morreu enquanto escoltava um comerciante. Coitado. Se a espada não quebra ao lutar contra ladrões. Hendrix caiu no chão ouvindo as fofocas sobre sua espada. Os outros estão bem, certo? É por isso que precisamos de boas armas. E a esposa e os filhos dele? Ele tremia de medo e as lágrimas continuavam fluindo. Era como se eu o tivesse matado. De volta à realidade, ele cerrou os punhos, tremendo. No meu coração arrependido, naquele dia jurei que não deixaria isso acontecer novamente. Ele não pôde deixar de se culpar em seu coração. Hendrix, o que diabos você fez? Não acredito que tentei fazer isso acontecer de novo só porque não gostava dele. Como pude ser tão má? Então ele falou, eu pagarei pelos meus atos. Romain continuou. Se você quer expiar seus erros até esse ponto, então não vou insistir mais nisso. Então ele jogou sua espada no chão.
Eu sei que você é um bom ferreiro, mestre Hendrix. Ele se virou para olhá-lo e continuou. Então deixarei a preparação do equipamento para meus 30 soldados para você. Como eu disse, não acho que você desobedeceu meu pai deliberadamente. Talvez seja só sua irritação comigo, eu entendo completamente isso. Então acho que deveríamos esquecer os erros uns dos outros. Eu só quero armas e armaduras para proteger meus soldados, ele continuou. Ele pensou consigo mesmo, depois de me punir tanto. Você finalmente me deu uma saída, ouvi os rumores. Mas, falando sério, como uma pessoa pode mudar tanto? De repente ele entendeu, eu entendo, ele não é mais o Romano do passado. Então ele prometeu a ele, eu direi novamente, eu realmente sinto muito. Juro que isso não vai acontecer de novo. Ele prometeu fazê-lo rir com satisfação em troca. As armaduras e armas para seus soldados serão da nossa mais alta qualidade. Hendrik ordenou, voltem todos para o balcão. Vamos começar agora. Todos responderam em uníssono. Sim, senhor. A forja foi imediatamente acesa. Todos trabalharam com capacidade máxima para forjar rapidamente armas e armaduras da melhor qualidade. Eu roubei a espada do Sr. Hendrik, ele perguntou desconfiado. Um ferreiro que estava forjando uma espada respondeu. Você não se lembra, você estava bêbado naquele momento. Roman se perguntou, do que você está falando? Então ele explicou, isso foi há cerca de 3 anos, porque ele estava precisando urgentemente de dinheiro que lhe foi fornecido pelo Senhor da Floresta. Ele entrou furtivamente na ferraria, roubou a espada do mestre Hendrik e a vendeu para um comerciante por uma ninharia. A espada que ele roubou naquela época era a obra-prima do Sr. Hendrik. Então ele olhou para seu professor, era uma obra-prima que levou 6 meses para ser projetada, e mais 3 meses para concluir sem sair da forja um dia sequer. Tal coisa é vendida por pouco. Ele ouviu em silêncio enquanto continuava, você nunca entenderá, jovem mestre. Uma obra-prima que ele mesmo fez foi vendida e nunca mais devolvida. Em seu coração, ele sabia que quem cruzou a linha era Roman naquela época. Depois que ele terminou de ouvir, ele saiu da forja. Alguém o chamou de volta. Roman Dmitri. Ele parou e olhou para trás. Era Hendrik. Ele ligou de volta e disse, ainda não te perdoei completamente por isso. Aceito seu pedido porque dessa vez eu estava errado. Mas ainda não consigo aceitar que o filho mais velho da família Dmitri ignore completamente a forja. Lembre-se, a fundação da casa Dmitri é esta forja. Ele enfatizou. Se um dia você puder criar pelo menos uma espada de lixo, podemos olhar para você com outros olhos. Roman sorriu concordando. Então não vai demorar muito. Eu vou. Volto quando terminar. Depois de um tempo, ele chegou a uma porta. Ele abriu a porta, sorrindo. Já faz um tempo que eu me treinei. Roman olhou ao redor da casa, que estava arrumada de acordo com seu gosto. Todas as ferramentas estão aqui. Agora vamos começar. A forja da casa começou a queimar. Roman lembrou-se do passado. Quando eu estava no mundo das artes marciais, decidi forjar minha própria espada aos 18 anos. Quando o diabo ainda não venceu. Os irmãos estão sempre em desacordo. Devo sempre dormir com os olhos abertos para me proteger de assassinatos. Meu 11º irmão, Baek Chan-yun, me emboscou. Foi uma batalha de vida ou morte, mas minha espada quebrou, tornando-nos incapazes de resistir ao ataque de Baek Chan-yun. A imagem da batalha naquele momento apareceu claramente. Baek Chan-yun correu para atingir a pessoa ao seu lado. 2 pares de olhos se entreolharam tensos e um barulho alto ecoou. No chão apareceu uma espada quebrada coberta de sangue. Ele pensou novamente. Quando cortei o rosto do meu irmão com uma espada quebrada e escapei por pouco da morte. Achei que precisava de uma espada que nunca quebrasse durante a luta e que atingisse meu potencial máximo. Roman estava determinado. Preciso de uma espada feita especialmente para mim. Lembrando-se de seu eu passado trabalhando duro na forja, mas naquele dia, ele não era como seus irmãos. Entrei na forja e aprendi a forjar espadas sozinho. E antes de cada batalha decisiva, forjarei uma espada adequada à minha situação. O fluxo de memórias começou a correr mais rápido, depois de centenas de milhares de batalhas, minha espada continuou a mudar. De volta à realidade, cada golpe de martelo atinge o ferro, mas as memórias ainda não param. E a 39ª espada que fiz foi chamada de espada demoníaca celestial, um tesouro inestimável. E agora, ele martelava fortemente cada golpe no ferro em brasa. O rosto estava coberto de suor em preparação para a guerra que se aproximava. Pensando bem, é hora de fazer uma nova espada para mim. Roman imediatamente começou a trabalhar na forja de armas. Ele golpeou continuamente a espada quente, repetindo o mesmo movimento, enquanto usa o mesmo ritmo e potência. O momento em que uma pessoa está completamente absorta em um objeto objetivo. A ideia ecoou em sua mente. Ele estava tão absorto que golpeou o pedaço de ferro que estava forjando com grande força e certeza. Seus olhos estavam cheios de pensamentos. Para que vivemos? Devo sobreviver em um mundo onde somente os qualificados podem sobreviver porque meu pai é um demônio celestial. Então me tornei aquele considerado mais forte depois de superar inúmeras dificuldades que caíram sobre mim. Nunca pensei que fosse algo ruim.
Agora também vivemos apenas em nossa própria realidade. Ele continuou treinando enquanto dizia a si mesmo, no entanto, meu estado atual não é suficiente para lidar com todas as mudanças. Então precisamos praticar para nos tornarmos fortes. O mundo romano e as forças poderosas que nele existem, ainda não as percebemos claramente. O perdedor não merece misericórdia. Ele soprou um sopro de fogo. Vapor de fogo envolveu seu corpo, arte divina de fogo flamejante. Roman deveria ser louco por forjar armas, uma arte marcial criada por pessoas chamadas demônios de chamas. Use poder de queima para armazenar mana rapidamente. É a habilidade mais ideal para o meu eu inútil no momento. Nossos pulmões e outros órgãos internos serão danificados se usados com muita frequência. Seus olhos agora ardiam com determinação, mas agora, anseio pelo poder de enfrentar todas as adversidades. No dia seguinte, um lindo dia no palácio, estamos presentes. Flora continuou, tendo chegado a um beco sem saída. Ela estava falando sério, as pessoas ao redor se recusaram a ajudar. E a força militar é muito óbvia. Houve conversas sobre rendição para preservar pelo menos uma pequena parte do território do clã. Mas acreditamos que isso é algo que não podemos fazer a qualquer custo. O pai de Flora bateu a mão na mesa. Ele se levantou e falou. Em vez de sacrificar as vidas de soldados inocentes por uma guerra que estava destinada a ser perdida, a rendição é a melhor opção para todos. A Barco usou suas conexões de gabinete para obter um empréstimo do depósito. Se for assim, o empréstimo pode ser considerado um empréstimo sem garantia. As pessoas abaixo ouviram e ficaram confusas, discutindo o que fazer, sem hipoteca. Flora continuou dizendo ao pai que empréstimos sem garantia geralmente têm juros muito altos. Barco não foi o único que se beneficiou dessa batalha, seu pai ficou ouvindo. Flora continuou explicando que Barco era quem estava tomando dinheiro emprestado. O cofre de ouro é aquele que empresta dinheiro para receber recompensas que beneficiam ambos. Eles dissecarão esta terra assim que invadirem Lavrem. Todos olharam para ela em silêncio. Seu pai sentou-se calmamente após ouvir isso. Então o que devemos fazer? Ela respondeu. Só há uma solução. Lutar até o fim. Flora insiste que essa é a única maneira de sobrevivermos. Ele cerrou os punhos e revidou. Ele abaixou a cabeça, sentindo-se decepcionado. Por um momento, fiquei ansioso pelo discurso de Flora. Pensei que Flora, que sabia tirar vantagem de qualquer situação, nos contará uma contramedida brilhante. Mas na verdade eram apenas palavras comuns. Ele perguntou a Flora se o fechamento permanente é a única maneira de sobreviver da qual você fala? Ela respondeu, eu não disse que apenas deveríamos resistir. Abandone toda a produção do ano e queime os campos. Também estocaremos o máximo de alimentos possível para nos sustentar. Quando o inverno chegou, ele se perguntou, só precisamos resistir até o inverno? Flora respondeu que sim, embora Barco pudesse ter emprestado uma grande quantia de dinheiro graças às suas conexões no gabinete. Mas é isso, as taxas de juros aumentarão com o tempo. Seus olhos tinham certeza do que ela acabará de dizer. A força que detém um poder enorme com influência que se espalha por todo o império, a mina de ouro. Se a guerra continuar a arrastar-se em vez de terminar rapidamente, eles pressionarão a família Barco com os lucros. Ela continuou, a mina de ouro não é uma força que pode ser facilmente ameaçada apenas com conexões ministeriais. Os comerciantes em movimento precisavam de dinheiro, e esse dinheiro vinha do cofre de ouro. Quando o inverno chegou e a estratégia de cerco não teve mais nenhuma vantagem, aqui ela enfatiza que eles serão inseparáveis de se oferecerem como sobremesa. O pai de Flora pareceu entender. Todos ficaram surpresos e felizes, incapazes de acreditar que existia tal maneira. Muito razoável, ela está certa, esta é uma batalha de tempo, eu também acho. Ele sentou-se em silêncio em meio ao barulho das pessoas. Por causa do incidente com a família Dmitri, acho que criei minha filha para ser imatura. Mas não é só isso, minha filha cresceu assim desde então. Ele colocou as mãos sobre a mesa e se levantou. Ele falou, Flora estava certa, a partir deste momento, nos prepararemos para defender. Nós perseveraremos e protegeremos a linhagem da família Lavrem. Mesmo que todas as cidades entrem em colapso e todos nós morramos, lutaremos pacientemente até o último momento. Flora olhou para o pai com olhos determinados. Deste lado, Roman estava igualmente determinado. Ele se concentrou em continuar a fabricar a espada. Lá fora estava um lindo dia ensolarado e o ambiente estava tranquilo. Ele saiu lentamente segurando a espada recém-forjada. Não importa o que seja, a primeira vez de uma pessoa é muito especial. Minha primeira espada, essa espada é perfeita para o meu eu atual. Ele segurou a espada na frente dele, o nome da pessoa que seria dada a essa espada. Dragão de Fogo. O mensageiro caminhou lentamente até a frente do castelo. Um vento forte surgiu de algum lugar, deixando o clima ainda mais tenso. Os soldados em guarda não conseguiram deixar de se sentir tensos. Ele riu. Então pegue o papel e leia. Com a autorização do Visconde Barco, vou lhe dar 3 opções. Primeiro, saia do castelo e renda-se incondicionalmente. O mensageiro avisou que a rendição era a única maneira de salvar todas as suas vidas.
Ele disse em voz alta. Em segundo lugar, guerra local conosco. Teremos uma luta justa e igual em uma área aberta e desolada. O mensageiro continuou lendo, testemunhado por um juiz do gabinete. Você também pode escolher lutar um contra um. Ele gritou alto. A forma de guerra vai depender da escolha que você quiser. Seguiremos qualquer decisão que for tomada. Lord Lawrence ficou de pé e observou com as sobrancelhas levantadas. Ele falou, não acreditamos nas razões de Barco. Lord Lawrence deu um passo à frente lentamente ao declarar que esta guerra era legal. Além disso, os registros das dívidas dos nossos ancestrais são invenções. De repente, ele gritou alto, eu também não tenho intenção de apostar a vida do povo de Lawrence. Lord Lawrence disse severamente, então diga ao Visconde Barco que Lawrence nunca o fará. O mensageiro ignorou e continuou falando. A terceira opção é abrir mão de sua honra como família nobre. Ele olhou para cima e continuou a lutar desesperadamente dentro do castelo. O mensageiro continuou. A partir deste momento, a Barco respeitará todos os seus desejos. Seu rosto escureceu e sangue seria derramado neste feroz campo de batalha. Fazendo os guardas tremerem, o rosto de Lord Lawrence revelou raiva. A guerra começou. Os soldados preparam seus arcos e atiram. Eles gritaram, avancem, não é permitido recuar. Os soldados rapidamente correram para lutar, uma voz soou, droga. Lord Barco amaldiçoou aqueles bastardos. O soldado atrás dele pensou que Barco estava sob 3 vezes mais pressão que Lawrence. No entanto, ele estava suando muito. Pensei que a batalha terminaria em 1 hora. Mas a direção da batalha foi contra as expectativas. O soldado franziu a testa e disse, parece que Lawrence completou seus preparativos para esta guerra. Meu senhor, ele relatou, eles cavaram uma vala para impedir que nossos soldados alcancem os muros. O nome do soldado, juntamente com o número de flechas disparadas, não hesitou desde o início. Parece que eles providenciaram uma quantidade relativamente grande de ajuda de guerra, ele disse. Deixou Lord Barco extremamente irritado. O que diabos aconteceu naquela semana? Ele pensou, não acredito que Lawrence decidiu ficar. Lord Barco olhou para o mapa, ponderando, de acordo com nossos cálculos. Lawrence se renderia para manter o máximo de território possível. Não importa quão pouco. Mas, na verdade, seu rosto estava pálido. Eles correram o risco de serem exterminados e os portões fechados. Onde foi que deu errado? O soldado perguntou. O que devemos fazer, meu senhor? Lord Barco ordenou, seja o que for, use essa coisa. Ele ficou visivelmente tenso, obedecendo. Ele sorriu de repente. O Visconde Lawrence não era um homem de força de vontade. O rosto do Lord Barco demonstrava astúcia e cálculo em seu coração. Ele vendeu sua preciosa filha para a família Dimitri. Quando não for possível suportar a pressão da Barco. Ele imaginou que era o tipo de pessoa que se encolheria como uma tartaruga e covardemente evitaria isso. Se você se deparar com uma situação difícil. A cena muda para o castelo. Lord Lawrence ordena. Mova-se rapidamente. Os soldados obedeceram imediatamente. Não sabemos quando o Barco continuará atacando, ele lembrou. Levantem a guarda e preparem as armas, disseram eles em uníssono, obedecendo às ordens. Lord Lawrence virou a cabeça e disse, Flora, você está certa. Ele olhou para a filha. Barco provavelmente ficou confuso e ordenou que seus soldados recuassem. Como eu pude pensar nisso? Ela se aproximou de mim e percebi que eu precisava ser forte. Flora disse seriamente, em vez de esperar que o problema fosse resolvido. Ela disse que esse era o caminho que eu seguiria nesta vida. Suas palavras comoveram Lord Lawrence e Flora. Ele se sentiu culpado. Peço desculpas por forçar o casamento entre você e Dimitri. Naquela época, eu achava que essa era a única maneira da minha família sobreviver. Lord Lawrence disse, mas continuou, de agora em diante. Não importa quais sejam as circunstâncias, confio que você fará boas escolhas. Ela disse com gratidão, pai. O rosto de Flora ficou em pânico. Uma bomba surgiu do nada e explodiu na frente das duas pessoas. A parede foi perfurada por uma bomba. Ela pensou em pânico. O muro estava destruído. Poderia ser, especulou Flora, que isso fosse fogo. Um soldado ficou chocado. Louco, o lado de Barco havia preparado fogo. O cara que estava ao lado dele também ficou surpreso. O que? De jeito nenhum. A bola de fogo é um lançador mágico gigante apontado para a parede. É uma arma mágica. Cada tiro custará muito ouro, porque é uma arma estratégica. Portanto, não pode ser usado sem permissão do gabinete. Não importa quanto dinheiro o dono tenha. Flora cerrou os punhos em pensamento, ignorando o dinheiro que eles tinham emprestado. Era inacreditável que Barco tivesse conexões e riqueza para pedir fogo emprestado. Ela estava suando muito, só havia 2 maneiras de parar aquela coisa. Flora não conseguiu esconder seu pânico, contra-atacando com uma arma mágica do mesmo nível, ou sair da cidade e destruí-la. Ambas as opções são impossíveis. Ela fechou os olhos e disse a si mesma, não podemos desistir. O servo apareceu de algum lugar e relatou, senhorita, acabamos de receber uma ligação mágica.
Flora ficou confusa e não entendeu o que estava acontecendo. Magia. Ela disse em voz alta. Roman Dmitri me disse para te contar. Eu tenho uma maneira de ajudar, então pegue o telefone. Ela ficou surpresa. O quê? Flora mal podia acreditar.